O elemento madeira tem como órgão yin, o fígado, e o órgão yang, a vesícula biliar. Para a medicina chinesa, o fígado é considerado um general das Forças Armadas, onde a avaliação das circunstâncias e a concepção dos planos se originam dele. E a vesícula biliar, um oficial que é responsável por aquilo que é justo e exato, e a determinação e a decisão se originam dela. Essa função de general do fígado não só funciona no nível diário, desenvolvendo os planos e arquitetando meios de realizá-los, mas também no nível espiritual ou psíquico, pois o fígado aloja o Hum, que é normalmente traduzido como alma etérea, que é algo próximo ao que as pessoas no Ocidente chamam de alma. E ele é responsável pelo pensamento, sono, consciência e planejamento com discernimento e sabedoria. As pessoas, para crescer e se desenvolver, fazem planos e tomam decisões tanto no nível consciente quanto no inconsciente. E é o elemento madeira, fígado e vesícula biliar que permite que as pessoas analisem e reflitam sobre suas várias opções e suas consequências quando seus planos são postos em ação. Mas às vezes é necessário que as pessoas façam ajustes nos seus planos e se por acaso um deles não der certo, aqueles que têm o elemento madeira saudável conseguem refletir a respeito do que deu errado e, se necessário, iniciam um plano alternativo. Mas, como expliquei no vídeo anterior, o fator constitucional é o ponto vulnerável da pessoa. Por essa razão, as pessoas com fator constitucional madeira têm menos capacidade de fazer planos saudáveis, de tomar decisões ou reconhecer objetivos internos e se frustram com os fracassos. E a emoção da madeira é a raiva. Já as pessoas com outros fatores condicionais, onde seus fígados e vesículas biliares relativamente saudáveis permitem que façam bons planos e tomem decisões com mais facilidades, se ajustam melhor às frustrações da vida e, com isso, sua raiva é menos disfuncional e vivenciam menos conflitos quando encontram obstáculos. Mas como é a personalidade e o comportamento de uma pessoa que tem o elemento madeira como seu fator condicional? Esse é o nosso tema de hoje. As crianças pequenas costumam dizer o que pensam, mas inevitavelmente não podem ter tudo. As famílias lidam com isso estabelecendo regras que podem ser discutidas ou negociadas, mas ninguém duvida que todos nós agimos dentro de contextos nos quais existem regras. Quando os pais impõem essas regras, garantem que as crianças aprendam até onde vão seus limites e, com isso, elas descobrem como reivindicar e avançar para obter o que querem e também como e quando concordar quando isso não é possível. As pessoas com fator condicional madeira geralmente têm dificuldade em lidar com estas frustrações que ocorrem quando são impedidos de alcançar seus objetivos. E isso afeta seu crescimento e desenvolvimento como seres humanos. Por outro lado, em um mundo com poucas regras e limites,
podem ter dificuldades em aprender como serem eficazes e como realizar planos para que deem frutos. E embora seja provável que as pessoas nasçam com o próprio fator constitucional, muitas experiências, em especial as emocionais vividas na infância, tendem a reforçar o desequilíbrio. As pessoas com fator constitucional madeira tendem a ter questões e dificuldades com limites, poder, ser correto, crescimento pessoal e desenvolvimento. E o grau em que elas serão afetadas por essas áreas vão variar de acordo com a sua saúde física, mental e espiritual. Ou seja, aqueles que são relativamente saudáveis são menos afetados por esses aspectos da vida, ao passo que a personalidade daqueles que têm problemas é influenciada de maneira mais intensa. Em razão destas questões, os padrões comportamentais de um fator constitucional madeira fazem parte de um espectro e podem variar entre os seguintes extremos. Eles podem ser assertivos e diretos ou passivos indiretos, ou seja, ou estão continuamente fazendo valer seus direitos e causando mudanças, ou no outro extremo, sendo extremamente passivos, não conseguindo criar mudanças. Quando são assertivos e diretos, são conscientes de que são contundentes e o modo que utilizam esse poder vai depender do papel que executam. Se for de liderança, tendem a se sentir confortáveis. Por outro lado, é difícil que permaneçam em uma situação na qual se sintam tolhidos. Às vezes, a convivência com os que são excessivamente contundentes pode ser difícil, pois podem ser tão assertivos e seguros que perdem a paciência com os outros, pois acham difícil entender por que não são tão assertivos, organizados ou rápidos para reagir quanto eles. O progresso da raça humana, ao longo de milênios, foi impulsionado pelo espírito aventureiro, por uma energia expansiva, inovadora e assertiva, que em alguns fatores constitucional madeira é expressa como discernimento e criatividade para iniciar mudanças em todos os tipos de situações estagnadas. Muitos provocam mudanças fazendo naturalmente valer seus direitos e têm dificuldade de se conterem para não estar sempre tentando fazer algo de novo. E esse impulso é, em grande parte, inconsciente. Mas aqueles que têm essa tendência costumam lutar com os sentimentos de frustração e irritação, pois nem sempre é possível transformar uma situação como as pessoas desejam. Então, a insatisfação com as limitações da vida de um modo geral e com a vida em particular pode se tornar crônica. E com isso, ele pode começar a culpar e queixar. Em alguns casos, pode sofrer a dor constante da amargura, do ressentimento, da depressão e da desesperança, sem visão ou plano de como realizar as mudanças das situações. Todo mundo já passou por situações nas quais ficou com raiva, mas teve o cuidado de não expressá-la. Mas muitos, fator constitucional madeira, passam por isso continuamente, porém se sentem frustrados e irados internamente. Às vezes, essa raiva interna é inconsciente e eles se sentem deprimidos, culpados, contrariados ou com vontade de chorar. Alguns são indiretos, por não conseguirem reivindicar o que querem, insinuam ou tramam. E assim
não revelam seus desejos verdadeiros. E isso é um padrão que começa desde a infância. É aquela pessoa que não consegue expressar a sua raiva, mas continua ali na situação, aparentando ser agradável, que está tudo bem, mas quando dão as costas, ela começa a fazer comentários maldosos. Ou aquela pessoa que atiça os outros a resolver as situações por ela. E assim ela fica como que não tem nada a ver com isso. As pessoas que não expressam raiva, em geral, se tornam um pouco deprimidas, pois essa raiva implode e permanece internamente, gerando a estagnação do ti. Então a vida começa a parecer sem esperança e sem propósito, e elas podem não ter consciência dessa raiva interna. Para elas, parece difícil demais mudar, então reprimem seus desejos internos para não se frustrarem pela falta de satisfação. Nessa situação, a raiva torna-se passividade e elas se sentem deprimidas, frustradas, não criativas e resignadas ao fato de nunca conseguirem o que querem. De maneira geral, o fator condicional presos nesse tipo de depressão sente-se melhores praticando atividades físicas, pois ao se exercitarem, eles também movimentam o ti estagnado. Mas algumas vezes, os fatores condicional madeira oscilam entre esses dois extremos. Podem ser assertivos, mas se perceberem que seus esforços ou suas ideias não estão prevalecendo, podem começar a culpar os outros por não deixarem que ocorram as mudanças que eles desejam. Segundo, ou buscam por justiça ou são apáticos. Quando os fatores condicional madeira são assertivos, são também com frequência os primeiros a agir diante de uma injustiça, pois seu sentido de justiça é muito forte e alimentado por uma grande necessidade de fazer as mudanças acontecerem. Lutam não apenas pelos seus direitos, mas também pelos dos outros e por uma chance de um mundo melhor. No extremo oposto, temos os apáticos, onde pensam ser quase impossível lutar por si ou para os outros. Ou são apáticos não por falta de propósito, mas por falta de determinação ou de habilidade de serem flexíveis para realizarem a mudança em si ou para os outros. E como resultado, podem ter uma vida monótona, apática e sem graça. Terceiro, ou são rígidos ou excessivamente flexíveis. Lao Tse escreveu: ceda e não precisa se quebrar. A rigidez de um fator condicional madeira pode ser observada fisicamente com a tensão de músculos, tendões e ligamentos que resultam em torcicolos, rigidez nos ombros, dores lombares e nos quadris, como também no nível da mente e do espírito, com opiniões inflexíveis a respeito de certo e errado ou sobre como as outras pessoas devem se comportar, por exemplo. Geralmente são tão duros consigo como são com os outros e também são excessivamente rígidos quanto aos detalhes, principalmente em relação ao tempo. Pontualidade é considerada de extrema importância. Se irritam com os atrasos dos outros ou ficam ansiosos com medo deles mesmos não cumprirem um horário. Quando excessivamente rígidos, seus espíritos se tornam empobrecidos. Se a vida não transcorre conforme o planejado, podem encontrar dificuldades de reconsiderar e adaptar seus planos a uma nova realidade. E isso pode se transformar em um problema quando ficam velhos,
porque há um determinado momento na vida que é apropriado aceitar com humildade as limitações da mente e do corpo. A rigidez também pode afetar os relacionamentos, seja o fim de um casamento em decorrência da rigidez de um ou ambos companheiros, ou a inflexibilidade dos pais para com os filhos, que podem gerar conflitos e desavenças. No extremo oposto, tem os excessivamente flexíveis, que se manifestam no físico com músculos flexíveis, tendões e ligamentos frouxos e articulações muito sensíveis. No nível da mente e do espírito, podem ser incapazes de tomar uma posição firme e é muito comum não terem preferências. No casamento, fazem concessões em favor do companheiro e dos filhos. Quarto, ou são excessivamente organizados ou desorganizados. Para alguns fatores, condicional madeira, a organização pode ser problemática. O fígado fraco o faz ter menos capacidade de planejamento e a vesícula biliar de tomar decisões e dar a determinação de iniciar uma mudança. E para compensar isso, passam muito tempo criando estruturas e fazendo muitos planos na esperança de suprir essa carência e cobrir todas as eventualidades. Ou então sentem-se caóticos e incapazes de se organizarem. Os que fazem planos excessivos, quando são assertivos, podem, por exemplo, tentar dominar seu ambiente, controlando e estruturando tudo e todos ao seu redor, e costumam se tornar brilhantes organizadores. Outros podem ser encontrados em papéis administrativos e empresariais, podendo se tornar bons líderes. Estar em uma situação sem estrutura pode ser bem inquietante para muitos fatores condicional madeira que gostam de seguir regras e realizar coisas conforme o regulamento. Essas pessoas podem ficar inseguras, frustradas e iradas nessas situações e tentar eliminar o caos. Por exemplo, se seu chefe não estiver controlando uma situação difícil na empresa, ele pode tomar a frente e tentar organizar, inclusive, o chefe. Só que isso pode gerar atrito e frustração, ou podem ficar resignados e deprimidos pela falta de organização do chefe. A falta de estrutura dos outros também pode ser de difícil tolerância para alguns fatores condicional madeira. E em vez de organizar tudo para que as coisas corram sem problema, eles tendem a impor sua vontade nas situações e parecendo ser insensíveis às necessidades dos outros. No outro extremo, muitos fatores condicional madeira não têm visão da própria vida e sentem dificuldade de organizar suas atividades diárias. A vida fica sem direção e eles vivem aos tropeços da melhor maneira que podem. Resignação, desesperança e depressão tornam-se sentimentos familiares a elas. Vivem num desespero silencioso. Para lidar com essa desorganização interna, alguns unem-se a um grupo que organize e forneça regras a eles, como as Forças Armadas ou uma instituição religiosa, por exemplo. Outros escolhem companheiros que são decididos e organizados para compensar a própria falta de capacidade de planejar e tomar decisões. Porém, muitos fatores condicional madeira alternam entre esses dois extremos, de serem organizados e desorganizados. Por exemplo, são extremamente organizados no trabalho, mas em casa são relaxados e não fazem nada. Quinto, frustração e rebeldia ou excessivamente obedientes. Muitos fatores condicional madeira se tornam cronicamente rebeldes
quando seus esforços para se imporem ou criarem mudanças são frustrados. No outro extremo, podem se tornar excessivamente obedientes e incapazes de criar mudanças. Há situações em que é apropriado se rebelar, mas muitos, fator condicional madeira, não conseguem sair daquele período de rebeldia da juventude. Tendem a questionar qualquer tipo de autoridade durante anos. Os compulsivamente desafiadores contestam qualquer impedimento que encontram no caminho com o intuito de se impor. Mas enfrentam um dilema de que, por um lado, os limites lhe dão o maior sentido de quem realmente são e uma melhor percepção de sua estrutura interna, por outro lado, acham difícil de se encaixar nas estruturas das outras pessoas, de modo que contestam e brigam com elas sempre que possível. Para se livrarem da rebeldia, é preciso cultivar a virtude da madeira, que é a benevolência ou perdão, pois isso vai permitir que se tornem mais flexíveis em suas reações e tenham mais opções além de se rebelarem. Alguns fatores condicional madeira, por outro lado, são excessivamente complacentes, atormentados com dúvidas a respeito de si mesmos e inseguros quanto às próprias opiniões, têm dificuldades em tomar decisões e isso os tornam vulneráveis à influência e domínio dos outros. Mas, em geral, a principal dificuldade para essas pessoas é arcar com as responsabilidades, pois não querem correr os riscos de serem criticados por alguma estratégia errada ou por um julgamento injusto. Quando excessivamente obedientes, podem ter um sentido tão forte da importância de regras, estrutura e limites que não gostam de se aventurar além de qualquer estrutura que esteja ao seu redor. Não quebram regras e respeitam a lei de modo compulsivo. E pelo fato de terem dificuldades em reivindicar e se imporem, podem passar a maior parte da vida fazendo o que os outros querem, como permanecer em um emprego no qual não gostam ou apenas aceitar um trabalho que envolva pouca ou nenhuma responsabilidade, por exemplo. Enfim, se você se identificou com a maioria das coisas que eu disse aqui, provavelmente o seu fator condicional é madeira. Agora, se você apenas se identificou com um ou outro aspecto de forma assim muito leve, provavelmente é o seu elemento madeira que está em desequilíbrio. Mas podemos avaliar seu fígado com uma pergunta simples, mas difícil de ser respondida. A que grau você está crescendo e se desenvolvendo em direção a seu propósito mais elevado ou destino? A vida vale a pena para você? Pois isso depende do fígado. E qual é a personalidade de um fator condicional fogo? Esse é o assunto do nosso próximo vídeo.